Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de técnicas de resolução de problemas. Eu estava com saudade, ainda bem que você está aí, vendo mais uma vez o professor Márcio trazendo para vocês desafios e novos conhecimentos. Espera um pouquinho, desculpa, só um minutinho. Ah, sim, tá ok. Gente, eu não tinha apresentado para vocês formalmente o Sr. Giz, o nosso assistente. Então, turma, Sr. Giz, turma, cuide bem, registre bem, porque essa turma é especial, ela é muito boa, é a minha turma. Bom, vamos continuar, agora que a gente já formalmente apresentou, ele é meio sentimental. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, quais são os nossos objetivos de hoje? Ler, interpretar e resolver problemas. Esse é um grande objetivo. Vamos desenvolver algumas habilidades bem específicas de medir e comparar grandezas. E vamos resolver desafios. Esse é o nosso foco principal. O que nós vimos na aula passada? Aula 1. Nós trabalhamos dois temas. Trabalhamos o tema água como fonte de vida e fizemos uma visita ao zoológico com dois amiguinhos. Nessa visita nós contamos fotografias, nós fizemos algumas relações financeiras já, porque eles tiveram fome, comeram na lanchonete, se tinham troco, se não tinham troco, lembram disso? Ótimo, isso vimos na aula passada. Hoje nós vamos fazer uma viagem um pouquinho diferente. Nós vamos viajar até o Distrito Federal. Professor, Distrito Federal, eu já ouvi isso e já ouvi um outro nome, Brasília. Pois é, nós vamos visitar Brasília. Depois eu falo um pouquinho dessa relação Distrito Federal, Brasília, porque tem muita confusão ainda no ar. Mas olha, de uma maneira geral, Brasília, essa nossa capital que dá muito orgulho, ela levou apenas 4 anos para ser construída. Ela começou o seu planejamento mais ou menos em 1956 e em 1960 já foi inaugurada. Aliás, tem um cara muito importante nessa construção, um tal de Oscar Niemeyer. Se vocês não viram, vocês vão ver lá na aula da professora Gláucia um pouquinho mais dele. Mas vamos em frente então. Na aula da professora Gláucia, você também vai ver um pouquinho sobre Brasília, viu? Mas eu também quero falar sobre Brasília. Eu tenho lá uma quedinha por aquela capital, ou pela nossa capital. Você sabe que ela fica numa região chamada Planalto Central. É lá no Planalto Central, bem no pezinho de Goiás. Aliás, foi um pedacinho de Goiás que foi ali retirado para instituir o Distrito Federal. E ela só faz divisa com 2 estados. A maior divisa dela é o próprio estado de Goiás. Agora tem uma pequena divisa com Minas Gerais, 2 quilômetros apenas. Então ela fica bem ali no meio. Só que lá é maravilhoso. Só em Brasília nós temos mais de 120 embaixadas de outros países. Além de ministérios, pontos turísticos, é um lugar muito bonito, muito bacana ser visitado. Por isso é que eu convido vocês a fazer essa viagem até o Distrito Federal. Agora, é longe, ele não é tão perto. Essa nossa viagem é longa. Da capital de Curitiba são 1.400 quilômetros. Se falarmos de outras cidades, da sua cidade, quanto será? Qual será a distância? Lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, lá no extremo oeste, qual é a distância? Qual é a distância de Cascavel? Lá no norte, Maringá? E lá de 2 vizinhos, qual será que é a distância até Brasília? Aí é um desafio que eu faço a você. Pesquise, dê uma olhadinha da sua cidade. Até para entender, quando o professor fala que é distante, mas é uma viagem muito bacana. E nós vamos conhecer ela a fundo agora. Vem comigo. Vamos resolver um probleminha? Mas vamos lembrar quem é que está viajando conosco agora. Lembra da Juliana? Lembra do Rafael, que a gente trabalhou lá na primeira aula? A Juliana teve sérios problemas depois com relação ao banho. Lembra que ela gastava muita água? Então, agora a Juliana e o Rafael convidaram seus pais e juntos até Brasília nessa viagem. Viagem de férias ou de fim de semana? Isso ela não me contou. Nem os pais dela. Eu só sei da viagem e eu me sinto junto deles nessa viagem. Porque é uma viagem muito longa. Imagina, a caminhada da casa da Juliana até Brasília, mais ou menos 1.200 quilômetros. Claro, ela está aqui no estado do Paraná, essa é a distância. Mas eles resolveram fazer essa viagem.
E foram e entraram no carro e foram embora. Só que de carro, hein? Puxado. Mas aí eles programaram assim: vamos fazer 3 paradas. 1.200 quilômetros, fazemos 3 paradas. Vamos ajudar Juliana e os pais e dizer a quantos quilômetros de distância eles têm que parar uma da outra para dividir certinho essas 3 paradas? Então vamos resolver juntos esse problema. Se em viagem 1.200 quilômetros fizermos 3 paradas, percorrendo a mesma distância entre elas, quantos quilômetros ele vai rodar? Ou seja, se em uma viagem de 1.200 quilômetros você fizer 3 paradas, qual será a distância entre uma e outra parada? Resolva, eu volto já para corrigir com vocês.
Muito bem, vamos resolver e ajudar a Juliana e a família para dizer a quantos quilômetros ele deve parar a partir da sua partida, ou seja, de quantos em quantos. Mas antes disso eu disse que ia falar um pouquinho mais de Brasília. Vou falar, já que eles estão indo para Brasília, né? Brasília, ela não é um município e não é um estado. Ela tem as benesses, os direitos e as obrigações de estado e do município, mas ela tem uma característica diferente. Esse nosso Distrito Federal, lá no Distrito Federal, tem uma única cidade, entre aspas, que é Brasília. As demais são polos administrativos. O pessoal fala cidade satélite, acho que você já ouviu isso. Na verdade não são cidades, é só uma administração descentralizada. Brasília não tem eleição para prefeito, para vereador, tem só o governador. Então ele tem o status de estado e o status de município, mas ele tem característica própria. Por isso que a gente fala Distrito Federal. Ele é uma unidade da federação com condições administrativas próprias. Mas lá é muito lindo mesmo. Você vai ver algumas fotos durante a nossa aula. Você vai caminhar conosco, mas se puder depois pesquisar um pouquinho mais sobre Brasília, você vai ver que interessante. Muito bem, vamos resolver então das paradas, né? 1.200 quilômetros, 3 paradas. Logo, se eu quero separar, eu quero dividir em 3 paradas, a operação que eu vou fazer é uma divisão. Senhor Giz, no quadro lá, por favor, 1.200 dividido por 3. Isso, coloca a chave. Não responda, espere aí. Comporte-se também, né? Então vamos dividir 1.200 por 3. Percebam estes valores. Eu quero que vocês primeiro olhem os valores, olhem a grandeza, observe. Será que dividir essa quilometragem toda vai dar um número pequenininho? Não, né? São 1.200 quilômetros. Então observe lá a operação. Eu posso dividir o 1 pelo 3? Eu consigo dividir o primeiro valor lá da esquerda, que é o meu dividendo, eu consigo dividir o 1 pelo 3? Não, né? Então, se eu não consigo sozinho, eu peço ajuda para o vizinho. Quem está logo do lado do 1 ali? O 2. Então, eu vou pedir ajuda para ele. O 1 e o 2, eles formam qual valor? 12. Isso mesmo. Eu consigo dividir 12 por 3? Ah, professor, consigo. Lá na tabuada do 3, 3 vezes 4 dá 12. Ótimo! Então 12 dividido por 3 dá 4. Senhor Giz, coloque 4 logo abaixo do 3 ali na chave. Isso! Muito bem, já temos o primeiro valor. Só que agora, professor, eu tenho 2 zeros lá que eu não sei o que fazer com eles. Pois bem, se você está dividindo este valor... 2 zeros não é centena, gente, lembra? Dezena, 10, 20, dezenas, né? 2 zeros significa uma centena. Você pode pegar esses 2 zeros e colocar direto ao lado do que você já conseguiu, que é o 4, tornando esse número 400. Por quê? Porque quando você dividiu 12 unidades por 3 unidades, você já teve a relação das unidades. Agora, os outros 2 zeros que vão compor a unidade de centena, você pode transferir direto para o seu quociente. Ou seja, 1.200 por 3, 400. Cada parada, Juliana, a cada 400 quilômetros. Vamos lá? Vamos ajudar a Juliana em mais algum problema? Se é que ela vai ter mais algum problema para resolver, né? Fico imaginando aqui como é que foi a viagem da Juliana, né? Saiu de casa, entrou no carro, aí 400 quilômetros depois, provavelmente bateu a fome, né? Aí pararam para fazer um lanche ou almoçar, né? Primeira parada, um almoço. Aí voltaram para o carro, eu já estaria com sono depois da comida, mas eles não, né? O pai dela dirige bem. Entrou no carro de novo, caminhou. 400 quilômetros depois, a Juliana queria ir no banheiro. É normal, né, gente? O tempo todo desse de carro, parou, fez a segunda parada 400 quilômetros depois. Então, a primeira parada com 400, almoçou. A segunda parada, mais 400, banheiro, esticar as pernas, a gente precisa, né? Entraram no carro de novo e foram fazer a terceira parada em Brasília. Aí lá eles chegaram e aí depois a gente vai ver o que eles fizeram quando chegaram lá. Mas pensando no número de paradas, eu acho que é bem razoável, né? Uma para almoçar ou, né, para poder comer, uma outra para esticar as pernas e a terceira parada final lá em Brasília, fazendo as 3 paradas que falamos, né? Mas vamos seguir em frente então. Uma viagem de carro assim é cansativo, né? Estava imaginando agora com vocês as paradas, precisa parar e esticar a perna. Ainda bem que a Juliana
tem a altura, a estatura média para uma menina da idade dela, tem mais ou menos 1,5 m de altura. Uma estatura, né, bem razoável para a idade. Se fosse maior, eu acho que ficaria bem mais apertado no carro, né? Porque não é fácil uma viagem longa ficar ali no carro. Vamos aproveitar isso como um mote para um problema nosso, como um pedaço que vai ajudar a resolver um outro problema. Imagine se cada metro tem 100 centímetros. Quantos centímetros será que mede a Juliana? Porque eu falei para vocês e a gente está acostumado a ver, a pessoa tem 1,00 m e tanto, a pessoa tem 1,00 m e tanto, mas em centímetros, quanto será? Centímetro é aquela unidade que eu mais uso, que está na régua, aquela régua que eu levo para a escola todos os dias, lá a unidade de medida é centímetro. Então, pense comigo e resolva, se cada metro tem 100 centímetros, quantos centímetros Juliana tem de altura? Sabendo que ela mede 1,5 m? Eu volto já, tente fazer essa continha e juntos resolveremos. Muito bem. Conseguiram pensar? Centímetro, metro? Sabe que isso eu tinha uma grande dificuldade, aí vou confessar para vocês, né? Lá atrás, quando eu estudei um pouco antes de vocês, nem tanto, hein? Quando o professor falava centímetro, metro, a única coisa que eu conseguia pensar era a régua. O máximo que eu conseguia pensar era a régua. Aí eu demorei um pouco para associar essa unidade centímetro com metro. Metro é algo maior, centímetro é algo menor. Eu não conseguia ver como isso se encaixava. Aí o tempo passou e aí eu consegui entender que dentro de 1 metro cabe 100 unidades de centímetro. É como se fosse uma caixa onde dentro dela cabe outras 100 caixas pequeninas. Uma caixa maior
e outras 100 pequeninas. A unidade é a mesma, caixas, só que uma é menor, a outra é maior. E aí vamos resolver o problema então, até me ajudando a relembrar isso que é bem bacana. 1 metro, 100 centímetros. A Juliana tem 1,5 metros. Quantos centímetros seria meio metro? Já que 1 metro tem 100 centímetros. 100 centímetros, 1 metro, meio metro seria 50. Isso mesmo, a metade de 100 é 50. Se você não conseguir associar isso com facilidade, veja, eu vou pedir uma ajudazinha. Senhor Giz, me ajude aqui. Coloque lá no quadro 100 dividido por 2 e pode colocar a operação inteira. Eu vou conversar aqui com a turma, mas pode deixar aí registrado. Vejam lá, 100 dividido por 2, ou seja, você fez aquela operação de divisão, né? O 1 consegue dividir pelo 2? Não, então ele precisa da ajuda do vizinho. O 1 e o 0 formam uma dezena. 10 dividido por 2, 5. Logo, eu completei já o processo de divisão da dezena. E o 0 que sobrou, professor? Lembra lá no outro problema? É só você pegar este 0 que sobrou e agregar o quociente. E aí você tem sua resposta, que é 50. Logo, eu tenho a Juliana com 100 centímetros mais 50, porque é 1,5 metro. 1 metro é 100, meio metro é 50. Então a Juliana tem 150 centímetros de altura. Legal essa mudança de unidade, né? Interessante. Às vezes vai ser bastante útil em problemas diferentes desses, tá? Mas vamos seguir em frente. Vamos continuar nessa viagem. Durante a viagem ali, a Juliana e o Rafael passaram boa parte jogando. Porque veja, lembra? Saiu, foi parar 400 quilômetros depois mais 400, depois mais 400. É longa, né? E eles passaram boa parte jogando. Um dos jogos que eles levaram na viagem e fizeram ali, trabalharam e jogaram, foi o xadrez, né? Vejam o tabuleiro do xadrez como é. Olha o formato dele. Claro que você já sabia, mas eu trago aqui que é para você visualizar. Formato do tabuleiro. Se cada tabuleiro tem 64 casas, casa é aquele quadradinho que você vê, são chamados casas do tabuleiro, né? Se cada tabuleiro tem 64 casas, que são os espaços para colocar as pecinhas para o jogo, quais seriam as dimensões de um tabuleiro se cada casa tivesse 3 centímetros por 3 centímetros? Que tamanho ele teria? Quanto seria este tamanho do tabuleiro? Será que caberia no banco de trás para eles jogarem? Então, vamos pensar, cada tabuleiro tem 64 casas. Se cada uma fosse 3 por 3, que tamanho teria esse tabuleiro? Quais seriam as dimensões dele? Resolve lá, eu espero aqui e depois corrigimos juntos.
Estão vendo o tabuleiro lá, né? Tá claro para vocês o tabuleiro? Ótimo. Se você for contar, você vai ver 64 casas. Muito bem. Quantas casas ele tem na largura e na altura, ou cada lado do tabuleiro? Quantas casas tem? Conte lá. Acho que nem precisa contar. Você sabe. Se o tabuleiro é quadrado, que número multiplicado por ele mesmo dá 64? Vamos pensar na tabuada, vamos pensar juntos. Número por ele mesmo 64. 4 vezes 4, 16. Não é 4. 5 vezes 5, 25. Não é 5, é mais. 7 vezes 7, 49. Opa, tá chegando. 8 vezes 8, 64. Professor, 8 vezes 8 dá 64. Isso mesmo. O tabuleiro tem em cada lado 8 casas. 8 vezes 8. Opa! Parte da resposta. Você quer saber, professor, se cada casa tiver 3 centímetros? Então é só multiplicar o 8 pelo 3. Eu vou saber qual é o tamanho do tabuleiro. E se ele é quadrado, os lados são iguais. Vamos fazer essa conta? Vou pedir uma ajuda, porque senão ele fica com ciúme. Senhor Giz, vamos ajudar a turma? Coloca lá no quadro, então. Eles já sabem, mas vamos ajudá-los a visualizar. Coloca lá, 8 vezes 3. Isso. Turma, quanto é 8 vezes 3 mesmo? Isso mesmo. Registra lá o 24 que eles disseram. Obrigado, senhor Giz. Então esse nosso tabuleiro vai ter 24 centímetros. Se é quadrado, quanto tem outro lado também? 24 centímetros. Veja, você conseguiu enxergar no tabuleiro a possibilidade de ele aumentar e diminuir só colocando a unidade de medida de uma casa, já que elas são iguais. Gostaram do problema? Joguem depois, não precisa ser xadrez. Pegue um papel, faça os quadrados, todos do mesmo tamanho. Segue a sugestão do professor, faça 3 centímetros, 3 por 3. E dentro desse tabuleiro você cria o jogo que você quiser, as peças que você quiser. Aproveite esse tempo com o pai, com a mãe, com qualquer pessoa da família. Faça um joguinho, é bem interessante e é bem construtivo. Temos mais um problema que a Juliana conseguiu resolver, mas só na terceira parada, quando chegou lá em Brasília. Ela conseguiu resolver, mas agora nós vamos estar propondo para ela talvez uma solução diferente. Né? Ela resolveu, mas de repente não foi a melhor forma. Né? Quando ela chegou em Brasília, já era meio tarde e eles precisavam já descansar. Então eles procuraram lá uma hospedagem, procuraram um hotel, né? Um estabelecimento de hospedagem. E aí chegaram de cara, deram a tabela de preço para eles. Aí eles pegaram a tabela de preço. Senhor Giz, coloca para mim a tabela. Isso. Obrigado. Deram a tabela, vocês estão vendo a tabela, onde tem o preço do quarto individual, o preço do quarto duplo, o preço do quarto triplo, o preço do quarto de casal, porque tem vários tipos de hospedagem. E aí a Juliana, os pais ficaram olhando, bom, nós estamos em 4 pessoas, né? Essa viagem toda feita em 4 pessoas. Nós vamos ajudar a Juliana a gastar o menos possível. Olhando a tabela, agora eu quero que vocês façam uma composição que faça com que o preço seja o menor possível. Né? Ou seja, 4 pessoas. Como que eles se acomodariam nesses quartos de maneira a pagar o menor preço possível? É interessante você desenvolver esse senso de observação. Tem uma técnica para resolver e nós voltamos daqui a pouquinho para corrigir com vocês. Pense nisso.
Olá, turma, uma super dica para você. Quando lá na tabela está escrito quarto triplo, significa que podem ser 3 pessoas. A Juliana não precisava ficar todo mundo no mesmo quarto, ela poderia ficar em quarto separado. Então, poderiam ficar 3 pessoas no quarto triplo, uma no individual ou 2 em cada duplo. Você vai fazer essa composição de acordo com o melhor preço. Volto já para corrigir. Muito bem, vamos à resolução desse problema. Eu disse, Juliana resolveu, de repente eu não sei se foi a melhor forma possível, mas vamos ver como nós iríamos dizer para ela como resolver o problema. Muito bem, esse precisa observação, porque nós temos uma tabela construída com vários valores e nós temos 4 pessoas para construir essa solução. Então vamos supor situações, registrar cada uma delas e depois escolher a melhor. O registro nesse caso é fundamental. Ah, professor, eu consegui fazer de cabeça. É que você é bom demais, mas normalmente eu, por exemplo, preciso registrar, senão não consigo concluir com toda essa rapidez. Vamos lá. Então vamos supor primeiro, se os 4 ficassem cada um num quarto individual. Então, senhor Giz, me ajuda no passo a passo, por favor? Coloque lá. 4 vezes o preço do quarto individual, 45. Então, 4 vezes 45. 4 vezes 45 significa o total de 180. Ou seja, eles gastariam 180 nessa condição, que seria os 4 no individual. Vamos ver que outra situação. Registrou? Senhor Giz registrou? Ótimo. Vamos lá. Uma outra situação. Poderiam ficar num quarto duplo, casal, e 2 individuais
para Juliana e o Rafael. Então, 1/4 de casal custa 80. Registrando aí, senhor juiz? Isso, 80. 2/4 individuais seria mais 45 vezes 2. Ótimo, então é 80 mais 45 vezes 2. 45 vezes 2 é 90, que somado às 80, 170. Muito bem, então lá, segunda situação, 170. Vamos para uma terceira suposição. Eles poderiam pegar 2/4 duplos? 2/4 para 2 pessoas. Ótimo. 2/4 duplos. Quanto custa o quarto duplo mesma diária? 75. Então, 75 vezes 2, o gasto seria 150. Registrou esse também? Muito bem. Então, 2/4 duplos, 150. Outra situação. Tem várias, hein? Vamos pensar. Poderia ficar 1/4 de casal, pai e a mãe, e eles ficarem no quarto duplo. Poderia? Poderia. Quarto de casal custa 80. Quarto duplo custa 75. Logo, 80 mais 75, 155. Essa é mais uma situação. Será que tem mais alguma? Sim. Lembra do quarto triplo? Então, 1/4 triplo e 1/4 individual. Quarto triplo custa 110, individual 45. Somando os dois... Ótimo, senhor juiz. Isso mesmo, 155. Agora vamos ver em qual das composições teria o menor gasto. Ah, professor, tem razão. Eu registrei tudo, tenho todos os valores. Agora ficou fácil. 2/4 duplos é a melhor opção. Só não sei se a Juliana fez isso. Realmente eu não sei. Mas eu pergunto para ela na próxima viagem e aí ela vai me contar e eu trago a resposta para vocês. A recomendação seria 2/4 duplos. Tudo bem? Até aí, beleza? Vamos fechar então com uma consequência dessa viagem a Brasília? Ótimo! Então, ficaram no hotel, descansaram daquela viagem longa de 1.200 quilômetros com 3 paradas, já descansaram, então recuperados. Logo cedo, eles então foram conhecer alguns lugares, alguns dos pontos turísticos. Tem pontos turísticos maravilhosos, a construção foi muito feliz. Oscar Niemeyer é gênio. E olha que eu acho que ele morreu não muito novinho. Vocês vão ver, se é que já não viram com a professora Glaucia sobre isso. Muito bem, o Museu Nacional é um atrativo forte em Brasília. A Catedral Metropolitana é outro atrativo forte em Brasília. O Congresso Nacional, muito bonito, também muito forte. A Ponte JK iluminada à noite, maravilhosa. O Palácio Alvorada, fantástico. E o Parque da Cidade, que é onde as pessoas se encontram ali para passear. Tudo muito moderno, tudo muito bonito. Então eles foram conhecer esses 6 lugares. Se cada um, dos pontos que eles foram visitar, a família leva 1 hora para conhecer e ainda ele leva meia hora para ir de um lugar até o outro, isso considerando já desde a saída do hotel, quanto tempo será que ele leva no total, assim, quanto eles gastam do dia? Vamos registrar, vamos colocar o problema aqui para vocês e passo a passo vamos ler juntos, porque é importante essa leitura, viu? E você, nesse tempinho que eu vou dar, copie ele também. Então é assim, se em cada um dos pontos turísticos a família de Juliana levou 1 hora para conhecer e ainda mais meia hora do trajeto de um local para o outro, quanto tempo levou para todas as visitas? Isso considerando que do hotel até o primeiro local, ele também levou mais meia hora. Vamos tentar registrar isso e ver quanto tempo eles gastaram para fazer essa visita nesses 6 lugares? Eu volto já para corrigir com vocês.
Muito bem. Vamos para a solução? E eu vou nessa solução ajudar vocês. A cada local que for visitado, eu vou colocar aqui para vocês, com a ajuda do Sr. Giz, foto desse lugar, porque é tudo muito maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer o trajeto, tá? Vamos supor que o primeiro lugar que a família foi para o Museu Nacional. E aí o resto do roteiro, vamos supor que tenha sido assim, o número de locais visitados vai ser o mesmo. Então, saí do hotel e fui para o Museu Nacional. Essa já é uma locomoção, ou seja, já é uma passagem, uma ida. Fora o tempo que eu fiquei. Depois do Museu Nacional, eu fui para a Catedral Metropolitana. Mais uma passagem, mais uma ida, mais um trajeto. Depois da Catedral, eu fui para o Congresso Nacional. Mais uma ida, mais um trajeto. Do Congresso, eu fui ver a Ponte JK. Mais um trajeto, mais meia hora. Depois fazemos a conta. Depois da Ponte JK, eu fui para o Palácio Alvorada. Maravilhoso, lindíssimo. E depois do Palácio, eu fui para o Parque da Cidade. Logo, ó a quantidade de trajetos. 6. Fiz 6 trajetos saindo do hotel. Se cada trajeto é meia hora, 6 trajetos serão 3 horas. Se em cada local visitado eu fiquei por 1 hora e são 6 locais, eu demorei nas visitas 6 horas. 6 horas mais as 3 horas de trajeto, Sr. Giz, agora é hora do registro. Colocar lá as 6 trajetos vezes meia hora igual a 3 horas. E agora, 6 locais visitados vezes 1, que é 1 hora cada um, 6 horas. Isso mesmo. Somamos os 3 horas de trajeto com as 6 horas das visitas. Total, 9 horas. Logo, Juliana e a família passaram o dia todo fazendo essas 6 visitas. É muito bonito, muito bacana. E assim a gente conclui a viagem. Porque visitar os locais é o ápice da viagem, é o máximo, é o mais gostoso. Muito bem, Sr. Giz, agradecendo você por colaborar aqui hoje com o nosso dia. A turma adorou você. Hoje trabalhamos algumas grandezas, grandeza de unidade, principalmente de comprimento. Tiveram outras grandezas que a gente vai ampliar um pouco mais, quem sabe nas próximas aulas. Então, agradecendo vocês por estar aqui com a gente, agradecendo sua família por estar aí junto com você nesse momento, que não é um momento tão fácil assim para todos, e espero você na próxima aula. Mas olha, acesse o Google Classroom, interage com o seu professor da escola, comenta com o pessoal do grupo do WhatsApp lá da sua turma. Fala, olha gente, vamos assistir junto essas aulas. A gente precisa, quanto mais gente tiver nesse processo com a gente, mais vamos aprender. Até a próxima aula.